A imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil. Alguns há que, evidentemente, desafiam a habilidade da prestidigitação. Então, aqueles que acham que tudo é prestidigitação têm que entender que existe aquilo que é realmente fácil de fazer, mas tem aquilo que é muito mais difícil, muito mais complicado, conforme Kardec vai explicar aqui. E aqui vai vir uma parte que vai mostrar para a pessoa onde que ele pode errar e onde que pode existir, por assim dizer, as grandes brechas por onde as pessoas poderão mistificar, onde as pessoas poderão agir na construção das ideias que eles tentam colocar para a gente. Tais, notadamente, o movimento dos objetos sem o contato, a suspensão dos corpos pesados no ar, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego das tramóias e dos compadrios. Então, sempre vai existir uma possibilidade de fraude, lógico. Por isso nós temos que estar atentos. Mas ele diz que ali, para você fazer uma cadeira suspender no ar, vai ter muito mais dificuldade de fraude do que se pensa. Então, para que uma pessoa produza uma cadeira suspendendo no ar, tendo uma sala escura, com jogo para filmar, você pode falsificar. Mas com todo mundo ali vendo, passando a mão por cima e por baixo da cadeira, e ver que não tem nada travando ela, nada encostando, aí as coisas ficam um pouco mais complexas da gente achar que foi feita uma trapaça. Então, devidamente verificado a situação, vai mostrar para a gente onde está o erro ou onde não está o erro, onde é possível, onde não é possível. Por isso dizemos que o que necessário se faz, em tal caso, é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas, o objeto e o interesse que possam ter em enganar. Ou seja, quem é essa pessoa que está tentando falar que aquele fenômeno não aconteceu ou que aquele fenômeno aconteceu? Ele tem algum interesse? Que posição ele ocupa? Qual o cargo dele dentro da sociedade? Porque tem pessoas que ele vai ter uma posição que para ele vai ser interessante falar que aquilo era apenas uma prestidigitação, que aquilo era apenas uma falsificação. E para outros vai ser interessante para ele falar que aquilo ali é real, que aquilo ali existe, que aquilo ali tem a sua forma de ser. Então, o objetivo, o interesse que possam ter de enganar, você tem que sondar todas as possibilidades para você saber se realmente é ou não é aquilo que se mostra, aquilo que se faz passar para nós. Essa a melhor de todas as fiscalizações. Portanto, circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos da suspeita. Então, tem determinadas circunstâncias, conforme eu citei antes, se a mesa está suspensa, você passou a mão por cima, passou a mão por baixo, você viu que está suspensa, não tem jeito de suspeitar que é uma fraude. Se é um filme da mesa suspensa, aí os efeitos especiais acontecem aos montes. Portanto, nós temos que ter os devidos cuidados quando nós vamos falar nas possibilidades de qualquer fenômeno espírita, principalmente o físico. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça esses fenômenos um espetáculo, ou objeto de curiosidade e de divertimento, que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida, conforme já explicamos. Então, o primeiro princípio para você suspeitar é: venha no salão tal que vai acontecer tais e tais fenômenos, eles vão ser desse jeito e daquele, e é tanto por pessoa. Neste caso, se é por curiosidade e divertimento, já pode suspeitar que tem alguma coisa errada. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam
têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Então, aqueles espíritos que estão ali ajudando, que manipulam as situações, eles fazem questão de provar que eles não são escravos, eles têm seu livre-arbítrio, não se submetem aos nossos caprichos. Algumas vezes, os fenômenos podem acontecer, até mesmo para fazer com que as pessoas passem a acreditar em algo mais, refletir em algo mais. Mas em outras, não vai acontecer nada, para as pessoas entenderem que tem uma regra que gerencia os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos. E uma das regras é que os espíritos participem dos fenômenos, participem dos fatos. Se os espíritos não participarem dos fenômenos e dos fatos, não tem fenômeno espírita. Será suficiente assinalemos alguns subterfúgios que costumam empregar-se ou que podem ser, em certos casos, para premunirmos contra a fraude os observadores de boa-fé. Quando aos que obstinam em julgar sem aprofundarem as coisas fora do tempo perdido, procurar dissuadi-los, desiludi-los, perdão. Então, o que ele traz para nós aqui são observações importantes para que a gente conseguir desvendar determinados casos. Mas é quando a pessoa é um observador de boa-fé que quer reduzir a fraude. Mas quando a pessoa é obstina em julgar sem aprofundarem nas coisas, é tempo perdido procurar desiludi-los. Não tem motivo para procurar desiludi-los. Deixa-os. Eles mesmos irão se desiludir, talvez tarde demais. Porque para que você não se iluda, estude, procure fazer as devidas observações que a doutrina espírita traz para nós. As devidas observações que nós devemos procurar entender como agir, de que forma agir, onde agir. É importante procurarmos entender para onde queremos ir e onde queremos chegar. E aí nós vamos entender também por onde precisamos passar. Dentro desse raciocínio, vamos procurar entender que, para descobrirmos todos os segredos dos fenômenos espíritas, nós temos que aprender, acima de tudo, a nos instruir dentro da filosofia espírita, nos instruir dentro dos conceitos que a doutrina espírita nos traz, para que a gente possa, então, adentrar a este mundo fantástico, cheio de coisas, de fenômenos, cheio de possibilidades, boas e desagradáveis. Depende de como você agir, depende de como você vai caminhar, depende de como que você vai interagir com cada fenômeno, com cada fato.